Shalom. Alguém pode perguntar qual que é a importância do estudo da língua hebraica para a compreensão do Antigo Testamento? Vou responder esse ponto com duas ideias diferentes, ok? Mas o primeiro aspecto, claro, você não necessariamente necessita do hebraico. O hebraico não é uma obrigação de estudo para todos. Isso não quer dizer necessariamente que você, não tendo hebraico, que você não possa entender a Bíblia, entender o Antigo Testamento, certo? Você consegue sim fazer um estudo interessante, um bom estudo, usando as versões que temos acesso em português, a Bíblia em nosso vernáculo, e ainda bem que a Bíblia é o livro mais traduzido de todos. Então é possível sim fazer um estudo bíblico, e quando eu falo que estudo bíblico, eu digo na maneira técnica, né? Você estudar a Bíblia ali, usar recursos para tal, usando aí concordâncias, usando dicionários bíblicos, certo? Usando até mesmo o Logos ou uma outra ferramenta dessa natureza, certo? Que possa facilitar. Tem muitos aplicativos hoje. Então é possível sim, mesmo não tendo conhecimento ou um conhecimento básico do hebraico, fazer um estudo interessante, certo? Mas é claro, isso não tira a ideia de que é preciso, assim, entender a Bíblia no seu contexto. Então, mesmo não sabendo hebraico, é preciso entendê-la no contexto judaico, hebraico bíblico, certo? Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. O Novo Testamento, por mais que ele foi escrito em grego, mas ele está nesse contexto judaico, certo? Então é necessário essa moldura temporal, entender aí os costumes da época, ok? E a segunda pergunta, o segundo ponto, respondendo à pergunta, é claro, é o incentivo para o estudo do hebraico e dizer que é possível sim entender muitas coisas que não entendemos lendo a Bíblia em português quando a lemos no original, certo? Alguém fez uma comparação interessante que ler a Bíblia no seu vernáculo, na língua que você fala, seja o inglês, o português, não sei, é como assistir uma TV em preto e branco. Agora, ler a Bíblia nos originais, no hebraico, no grego, é como você assistir aquele programa, aquele filme, sei lá, agora colorido, certo? O enredo é o mesmo, a história é a mesma. Você vai entender que a, a Bíblia, ela mostra, ela apresenta os princípios do reino, ela apresenta o caminho da salvação, ela apresenta princípios para a nossa vida. Nós vamos entender isso claramente. Uma pessoa simples entende sim o que a Bíblia está dizendo, certo? Entende aquilo que é mais importante, o amor a Deus e o amor ao próximo, certo? Mas se queremos perceber os detalhes, se queremos de maneira mais minuciosa entender o texto bíblico, certo? Se queremos, por exemplo, entender qual o significado no princípio, Deus criou os céus e a terra, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Então, o verbo bará, em hebraico, é o verbo criar, mas esse verbo, interessantemente, aparece apenas para Deus, quando o sujeito é Elohim, ou quando existem outros nomes ali sagrados de Deus, outros nomes para Deus, ou seja, somente Deus pode criar. Então, quando Davi fala ali, cria em mim, ó Deus, o coração novo, renova em mim o espírito reto ou inabalável, ele usa o verbo bará. Só Deus pode renovar esse coração, é uma obra de Deus a transformação. Então, esse é apenas um exemplo. Em outros momentos eu já dei alguns exemplos aqui de palavras e tal. E também tem expressões específicas em hebraico. Por exemplo, existe um salmo que fala do chifre de Davi. E você pode pensar, mas chifre de Davi, como assim? É até estranho para o nosso contexto. Mas chifre na Bíblia tem a ver com poder, com força. Então, tem algumas expressões que são específicas do contexto judaico, né? Do contexto hebraico. Então, o hebraico ele nos ajuda a entender detalhes.
E, infelizmente, muita coisa acaba se perdendo na tradução. Eu gosto de outro exemplo também. Aparece na história ali de Davi com Nabal e Abigail. Davi, quando vai falar com Nabal, ele é muito educado. E essa educação toda, ela é percebida também no uso da palavra shalom. Ele usa shalom ali várias vezes, até repetitivo. E o nosso texto em português não percebe. A gente não percebe quando a gente lê em português isso, por quê? Porque o tradutor, de alguma maneira, ele percebeu ali um uso repetitivo e ele tirou, certo? Então, a Bíblia ela tem muito dessas repetições de palavras. O hebraico é uma língua, o hebraico bíblico, né? O moderno hoje tem um pouco mais de palavras, mas o hebraico bíblico ele é bem restrito. O vocabulário dele é aproximadamente 40 mil palavras, enquanto a língua portuguesa tem aproximadamente 400 mil palavras. Portanto, a Bíblia ela repete muito as palavras, e as repetições naquele contexto eram muito importantes, até porque não havia sinais de pontuação. Então, fica aqui o meu incentivo para você aprender, quem quiser, o hebraico, certo? Sobretudo, o hebraico bíblico, com certeza vai te dar recursos, vai te dar um leque maior ao você se deparar com alguns textos difíceis. Claro, não é a solução para todos os problemas, evidentemente, mesmo lendo em hebraico, às vezes nós vamos ter dificuldades de entender o que o texto está dizendo, mas em alguns momentos essa leitura vai enriquecer o nosso estudo. Uma palavra ali com significados bem diferentes, até algumas vezes até opostos, certo? E as repetições também, que são importantes, vão nos ajudar na compreensão do texto bíblico. Um abraço a todos, fiquem com Deus.